Eu acho que quando se fala no Rambo, um personagem icônico dos filmes dos anos 80, muito provavelmente a primeira imagem que vem na sua cabeça é do Sylvester Stallone, destruindo tudo que aparecia na frente dele, com uma faixa na cabeça, uma metralhadora na mão, explodindo helicóptero, explodindo carros. Então, é um personagem que se foi construído de uma forma muito específica no nosso imaginário e talvez, mesmo que você não tenha assistido esses filmes que foram produzidos, você já atrela a imagem do Stallone, porque é aquele tipo de personagem que talvez você nem precise ter consumido alguma coisa, como os filmes principalmente, que em algum momento ele apareceu ali na sua timeline, mas eu acredito que ali nos anos 80, anos 90, é muito difícil que você não tenha tido acesso a esses filmes. O cinema acabou transformando o Rambo em um herói americano com uma visão um pouco distorcida da versão original, por isso é tão importante ir direto à fonte para que você conheça todos esses personagens que são adaptados e que de alguma forma ele acaba puxando um pouco mais para um tema específico, ou as suas ações às vezes não condiz muito com a realidade, mas se tratando dos exageros dos filmes de ação dos anos 80, então era algo que se poderia esperar. Talvez você não saiba, mas esse personagem que o Sylvester Stallone acaba interpretando em alguns filmes, ele tem a sua origem aqui nesse livro Rambo First Blood, que é escrito pelo David Morrell e que foi publicado aqui no Brasil pela editora Pipoca e Nanquim. Então, um livro que foi ali lançado em meados dos anos 70, mais especificamente em 1972, traz um personagem totalmente diferente. A concepção e talvez a ideia de que nós temos visualmente do Rambo é muito fiel, mas se nós formos comparar as ações desses dois personagens nessas duas mídias, você consegue encontrar objetivos um pouco diferentes, mas eu acho que ambos são interessantes na mídia em que são adaptados. Aqui foi onde ele surgiu. Eu acho que o David Morrell tinha uma preocupação um pouquinho diferente com o Rambo, e é isso que eu quero falar para vocês aqui nesse vídeo de recomendação do livro Rambo First Blood. Oi, eu sou o Gabriel, bem-vindos ao canal Recomendo Ler. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o livro Rambo First Blood. Quero trazer aqui como foi a minha experiência de leitura, mas antes de falar aí os pontos positivos, os pontos negativos, os recados iniciais de sempre. Se você não é inscrito do canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo, que isso ajuda muito na divulgação e faz com que o Recomendo Ler chegue a mais pessoas. Eu acho que para entender por que o David Morrell traz esse personagem para um contexto de uma cidadezinha, mesmo com a guerra do Vietnã ainda acontecendo, esse livro ele é publicado em 1972. O David, que é um professor universitário, e ele percebe que alguns de seus alunos que estão retornando da guerra estão retornando totalmente quebrados, sejam fisicamente ou mentalmente, e aquela questão que a sociedade nunca sabe o que fazer dessas pessoas que retornam das guerras com algum trauma, com um excesso de estresse por toda a pressão que eles acabam passando. Ele percebeu que ele tinha ali uma oportunidade, eu acho que de crítica, e uma crítica social muito pertinente ao período. Ele resolve criar esse personagem, o Rambo, e tirar ele dessa particularidade de estar na Guerra do Vietnã. Aqui no livro, a história ela é transferida para uma cidadezinha, que daqui a pouco eu vou falar mais sobre ela. Então o contexto muda um pouco, mas o grande objetivo do David Morrell é justamente tocar numa ferida que até então ou as pessoas negligenciavam ou o próprio Estado negligenciava. Que o Rambo ele é um personagem com muitas camadas, que no livro ele continua com essa forte pegada de ação, algumas coisas também que no filme talvez não façam sentido de como foram transportadas, mas nós temos a essência aqui e algumas coisas você vira o olho quando está lendo, mas são, apesar de ser o mesmo personagem, nós temos visões diferentes. Eu acredito que para o cinema precisou fazer uma versão mais comercial e que se adaptava à época, enquanto o livro ele tinha a possibilidade de justamente o que eu falei inicialmente, de tocar na ferida de forma muito precisa.
Então David Morrell teve uma ideia que muitos consideram como genial e assustadora ao mesmo tempo. E se a guerra do Vietnã fosse importada para dentro de uma cidadezinha pacata do interior dos Estados Unidos, o livro nasce como um protesto silencioso e visceral sobre as cicatrizes invisíveis que a guerra acaba deixando na sociedade. Eu acho que aqui em Rambo First Blood nós temos uma apresentação inicial do Rambo até que pode ser considerada muito simples. Nós temos um personagem que chega na cidade, então ele tá ali maltrapilho, tá com o cabelo grande, acaba estando ali um pouco sujo, e o que chama a atenção do xerife local, que é o Winford Teslow, e ele chega nessa cidade de Madison e acaba chamando a atenção. E aqui o xerife local, ele também tem ali a sua cicatriz da guerra, diferentemente do Rambo, que tem ali a sua conexão com a guerra do Vietnã. O xerife da cidade, ele é um veterano da guerra da Coreia, então ele carrega em si todo esse orgulho de quando você vai para uma guerra e retorna sem qualquer, digamos, cicatrizes, sem os problemas físicos e mentais inicialmente. Então nós temos um personagem que é muito seguro de si e que ele tem essa questão do patriotismo, de você defender a sua cidade, em que em algum ponto faz muito sentido, obviamente. Então ele, como xerife local, ele tem ali as suas obrigações, mas eu acho que ele vai com muito mais sede ao pote justamente por essa pessoa estranha que ninguém viu e que tem uma aparência um pouco diferente dos moradores que estão ali. Então ele entende que o Rambo é, na verdade, uma grande ameaça para a cidade e que pode colocar a paz dessa pequena cidade em problemas. Ele inicialmente tem muito mais essa questão de cumprir o seu dever do que talvez uma desconfiança em relação a esse homem misterioso que chega na cidade. O que me fez, de certa forma, entender que o xerife local, o Teasley, me perdoe se a pronúncia não estiver da forma com que vocês têm em mente, mas acho que para se fazer entender, ele não é aquele vilão sadista, ele está muito mais preocupado com esse vagabundo que chega na cidade e ele, o Rambo, ele é basicamente convidado a se retirar. Ele é escoltado para fora da cidade, se assim nós formos nesse entendimento. Naquele ditado que a primeira impressão é a que fica, vamos dizer que do Rambo para o xerife local foi a pior impressão possível. Então por isso que ele é convidado a se retirar da cidade de uma forma um tanto quanto abusiva, mas lembrando que o xerife está ali cumprindo a sua função no seu cargo. Mas diante de tudo que o Rambo sofreu na guerra, ele decide voltar para a cidade, enquanto agora os primeiros, digamos que embates entre ele e o Teasley acaba se tornando um pouco mais sério. Então o Rambo, ele é torturado na delegacia, ele acaba sendo preso, o que vai ali, digamos que acionar uma parte da guerra em que ele deixou para trás, mas que com essa violência e toda a truculência pela qual ele foi recebido, uma série de violências começa a se tornar frequente aqui na narrativa. Digamos que ele estava ali adormecido e, graças ao xerife local, ele teve todos os seus traumas deslocados para um lugar que ele mesmo não queria. Acho que esse é um dos principais pontos que o David Morrell queria debater nesse livro, que é justamente essas pessoas que voltam da guerra e que a sociedade não sabe como tratar. Isso não é uma particularidade dos anos 70, digamos que o livro foi publicado em 1972, mas nós estamos hoje no ano de 2026 e nós sabemos que países que passam por guerras ou até mesmo pessoas de outros países que são enviados por algum motivo para participar dessas guerras, elas retornam totalmente quebradas. Eu, quando li o livro, eu não tinha assistido o filme completo. Eu conheço o Rambo, acho que assim como a maioria das pessoas, é difícil você não ter esbarrado com alguma história ou com alguma cena que apareceu para você nas redes sociais. Eu tinha basicamente esse conhecimento. E quando eu vi o primeiro filme e eu me lembrava desse livro, eu via o quanto eles são diferentes. Enquanto no filme, eu acho que o Rambo, ele tem ali a sua preocupação de acabar não matando policiais. Aqui no livro, a escalada da violência é muito maior, então
nós teríamos aí personagens com visões diferentes, aquilo que eu falei no início, com uma truculência, com uma violência um pouco mais agravada, justamente porque o David Morrell traz isso. Não é aquele personagem que passa por todos os problemas e que ele vai tentar ali manter a sanidade. No livro é bem diferente muitas coisas. A origem do personagem, eu acho que ele está muito mais violento e com muito mais sede de sangue do que a versão que eu vi nos cinemas, que tem ali as suas truculências, mas eu acho que é um pouco amenizado, até mesmo pela mídia e pelo público que eles queriam alcançar. Acho que é importante reforçar de como o Rambo vai se formando em relação às questões às quais ele é colocado ali em xeque-mate. É mais como um fruto daquilo. Mexeram no vespeiro da abelha e ele resolveu, digamos, que responder à altura. Aqui nós temos um personagem muito mais ativo em questões de responder à altura às truculências que fizeram com ele e ativar esse momento em que ele esteve na guerra e trazer isso enquanto ele está ali na cidade de Madison, do que talvez no filme em que ele tem essa perspectiva muito mais heróica. Vamos passar uma mensagem positiva no final, vamos trazer esse personagem para se tornar um símbolo para essa geração, para as novas gerações, enquanto aqui que ele abraça essa questão de ser vítima de uma sociedade que é preconceituosa, mas ele responde à altura, ele não se exima. É um livro com uma crítica muito interessante, toca em feridas. O David Morrell cumpre o objetivo dele à medida que, enquanto como professor universitário, percebe que os seus alunos estão voltando das guerras fisicamente quebrados e mentalmente mais quebrados ainda. Esse livro, ele traz camadas de reflexão também que vão muito além da truculência, da violência, da resposta imediata que talvez nós esperamos de um protagonista, e eu acho que o Rambo ele segue esse caminho. Você não sabe se você gosta, se você odeia, mas é um livraço à sua forma e que eu gostei muito. É um livro talvez que me pegou muito mais pelo contexto da Guerra do Vietnã. Eu gosto muito desses livros que trazem essa perspectiva. Eu tinha recém lido um livro que também trazia essa perspectiva de guerra, que é o Guerra Sem Fim, do Joey Haldeman. Então esse foi um livro que também complementou essa temática e que eu gostei muito da escrita, de como o David Morrell trata a violência desse personagem e como você se distancia do protagonista. Então é um livro que para mim é muito redondinho em tudo em que ele se propõe a tratar. Bom, essa foi a recomendação de hoje. Leiam Rambo First Blood, do David Morrell, publicado aqui no Brasil pela editora Pipoca e Nanquim. É um livro com muitas questões interessantes, com personagens interessantíssimos, um protagonista que vai trazer ali uma dualidade em várias questões. Então acho que é um livro muito completo e que gera debates interessantes. Deixa aqui nos comentários se você já leu esse livro, qual foi a sua experiência, eu vou gostar muito de saber. E agora, para finalizar o vídeo de fato, eu gostaria de reforçar os recados iniciais. Se você não é inscrito do canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo, que isso ajuda muito na divulgação e faz com que o Recomendo Ler chegue a mais pessoas. Tem vídeo aqui no canal toda quarta às 18 horas e todo domingo às 10 horas da manhã. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui e até o próximo vídeo.